E aí, meu amigo, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o João 3,16 e eu vou trazer alguns detalhes, algumas coisas diferentes aqui que Deus falou no meu coração. E se você gostar dessa conversa que a gente vai ter aqui, desse estudo que nós vamos fazer, já se inscreve nesse canal, cara, porque eu tô trazendo um vídeo aqui todo dia, trazendo uma mensagem para Deus estar falando com você e tá alinhando seus ponteiros com a fé e o seu coração ali, tá ajustando para você andar de acordo com a vontade de Deus. Então se inscreve nesse canal e vamos crescendo juntos, na graça e no favor do nosso Deus. Então vamos embora. João, ele traz uma visão um pouco mais diferente, um pouco mais espiritual sobre Jesus Cristo. Assim como os outros discípulos também, né, Mateus, Marcos e Lucas falaram sobre Jesus, né, escreveram sobre a história de Cristo, João também escreveu, só que João ele traz uma parte muito específica, que é uma conversa de Jesus com Nicodemos. Então a palavra de Deus vai dizer assim, mano: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando João foi explicar o amor de Deus, ele foi explicar o amor de Deus por nós que estávamos no mundo e toda a terra, todo ser que vive na terra. Deus amou o mundo, principalmente eu e você. Só que esse amor, de todas as palavras que João procurou, João poderia ter escrito aqui, porque Deus amou o mundo, e não escrever de tal maneira, mas porque Deus amou o mundo grandiosamente, porque Deus amou o mundo de uma forma extrema. Não, João não usou nenhuma palavra, porque quando João foi falar assim, como que eu vou explicar o amor de Deus para as pessoas que vão ler esse texto? Qual palavra vai representar o amor de Deus? E aí João, nesse emaranhado de palavras aí, João ele escolhe a palavra de tal maneira, porque o amor de Deus é tão grande que não existe palavra que consiga mensurar o amor de Deus por você. Então ele tem que usar um amor que é de tal maneira. Não tem explicação, é um amor de tal maneira. Aí ele consegue explicar, o versículo na sequência, ele consegue explicar o que seria de tal maneira. E aí ele explica que é dando o seu Filho unigênito para que você e eu creia nisso, creia nessa obra, creia no que Deus fez. Para quê? Para que nós não pereçamos, para que nós no final de tudo não vá viver uma eternidade afastado de Deus, para que nós não sejamos guiados para o lago de enxofre e fogo, e lá não vai calejar, meu irmão, lá você vai ser queimado, e a Bíblia diz que lá haverá pranto, choro e ranger de dente. Em nenhum momento a Bíblia diz, mas conforme os anos for passando, a dor você vai acostumar com a dor, vai calejar, igual os moleques diz lá, né, no Muay Thai, que você vai sofrendo tanta pancada que começa a calejar e não dói mais. No inferno não vai ser assim. Então Deus envia o seu Filho amando você de tal maneira que nós não conseguimos explicar, a não ser mostrando que é Jesus sendo entregue numa cruz, que é o seu Filho. Alguém, ele fala assim, eu sendo pai vou entregar aquilo que eu mais amo, vamos pensar assim, o meu filho, para salvar uma humanidade que nem me conhece. Deus fez isso, cara. Deus fez isso por mim. Deus fez isso por você, cara. Deus entregou Jesus. Então, Jesus, sendo Deus, que a palavra diz em João 1, que ele era o verbo, esse verbo ele estava com Deus e ele era Deus, ele deixa toda a sua glória, ele deixa a sua essência, ele deixa seu poder e se faz carne, ele se transforma em humano, ele escolhe o humano para ele ser, e ele se transforma na pessoa de Jesus, ele faz habitação na pessoa de Jesus, ele nasce como Jesus. Então esse Deus que entrega seu Filho, o Deus Filho, se faz carne e habita entre nós e vive conosco. E ele vem aqui morrer a nossa morte, cara. Aquilo que era para nós sermos condenados e julgados espiritualmente, que no fim da nossa vida, quando nós morrêssemos, nós seríamos condenados pelo pecado que foi herdado ou pelos pecados também que nós cometemos. Jesus ele vem e ele vive uma vida santa. Ele era Deus, mas ele teve que ser 100% homem, cara. No momento que ele passa aqui na terra, ele era um homem igual a gente, que tinha tentações, que tinha vontades, que tinha desejos, e a Bíblia mostra isso. A vontade de Jesus não era ir para a cruz. Então lá no Getsemane, nas últimas horas para ele ser crucificado, o que ele fala? A minha vontade era que passasse de mim esse cálice. Mas ele diz assim, mas que a sua vontade, ó Pai,
cumpra e não a minha, que a sua vontade seja feita e não a minha. Então Jesus, sendo homem, ele teve que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir. E é a mesma coisa que ele diz para nós, cara: negue a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Por quê? Porque Deus te amou de tal maneira que Jesus já carregou os seus pecados, Jesus já carregou os seus erros. Então não depende de você ser perfeito para passar a seguir a Cristo, depende de você crer que Jesus já se fez perfeição porque você não dava conta, e por causa disso agora Jesus ele consegue te trazer para o Pai. Tanto é que Jesus vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e se você quer ir ao Pai, você depende de Jesus. Então ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então existe um caminho, existe um único caminho que nos leva a Deus. Quem? Jesus Cristo, o Filho que foi entregue. Se você crê que naquela cruz Jesus Cristo realmente morreu e depois de 3 dias ele venceu a morte, ressuscitou, você vai ser salvo. Você recebe esse amor desse Deus. Se você receber esse amor, você crê que Jesus morreu na cruz por você, você não vai perecer no fim dessa vida. Então se você dizia assim: Deus, eu não tenho força, eu não consigo, mas eu creio e eu quero essa vida eterna que o Senhor diz aqui em João 3,16, Jesus tem a chave da morte. Então você não morrerá, mas você passará dessa morte para a vida, porque Jesus se faz habitação dentro de você, o Espírito Santo será derramado dentro de você. E essa era a conversa de Jesus com Nicodemos, que todo aquele que nele crê não perecerá, mas será salvo. Então como que nós habitaremos no reino dos céus? Como que nós receberemos esse amor desse Deus que nos amou de tal maneira, meu Deus do céu? Acreditando em Jesus, crendo em Jesus, colocando toda a nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, meu irmão, eu gravei esse vídeo aqui para você entender que existe um caminho, existe algo que pode te livrar dos vícios, existe algo que pode restaurar a sua família, existe algo que pode te dar um emprego bom, existe algo que pode passar essa vida aqui, mesmo que as coisas não tá dando certo para você, mesmo que você não é a melhor pessoa do mundo, mesmo que você não é, né, um cara, vamos dizer assim, uma pessoa que é escolhida pelas outras, é alguém desprezado, mesmo que você não é a melhor pessoa desse mundo, Jesus ainda morreu por você, cara. Ele se entregou por você. Só que Jesus, cara, ele deixa, pelo menos, ele não obriga as pessoas igual Satanás faz, porque Satanás ele só quer uma brecha e os demônios querem entrar na vida da pessoa e obrigar a pessoa a fazer os piores pecados, obrigar a pessoa a ser mal, ser ruim. Jesus não. Jesus bate na porta. Jesus chama: ei, posso entrar? Jesus é educado, cara. Jesus respeita a sua opinião. Mesmo que você não queira nada com ele, ele não vai te forçar. Mas se você se render e abrir a porta do seu coração e receber Jesus Cristo, ele faz habitação dentro do seu coração e ele derrama dentro de você o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é a garantia que você será salvo. É um selo de redenção para que quando Jesus volte, ele encontre o seu nome no livro da vida e ele te leve junto com ele para a glória, pois todo aquele que tiver o seu nome no livro da vida escrito, este será salvo. Mas aquele nome que não tiver no livro da vida, cara, esse vai viver eternamente afastado de Deus. E não é isso que Jesus quer, não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva com Ele, Deus quer que você entregue a sua vida para Ele e vá morar no seu reino de glória. Cara, não existe proposta melhor do que a proposta de Jesus Cristo para a nossa vida. É deixar o seu fardo pesado, essa vida difícil, essa vida sofrida que você tem levado, e pegar a vida de Jesus, cara, que é descansar nele, e as coisas que você quer serão acrescentadas. Por quê? Porque o próprio Deus diz, cara: descansa em mim, deixa eu te ajudar. Então eu trouxe esse versículo para você de João 3,16, se você quiser ler lá, lê a historinha de Jesus ali conversando com Nicodemos, que é o encontro de Jesus com Nicodemos, que ele fala sobre isso, ele fala sobre o reino, sobre sermos batizados, sobre recebermos o Espírito Santo e sobre nos prepararmos para entrar no seu reino de glória. Então, meu irmão, medita nessa palavra, cara, para um pouquinho para pensar, pensa assim: cara, por que eu dou oportunidade para tanta coisa? Eu conheço tanta coisa, eu assisto tanta coisa, eu vou fazer tanta coisa, por que quando chega em Jesus eu não quero conhecer esse amor de tal maneira? Que é isso? Deixa eu entender melhor o que é isso, o que é isso que Deus fez por mim?
Deus fez pra você. Diz assim, ninguém faz nada por mim, eu não sou ajudado em nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus quer você, cara. Deus quer tanto você que Ele entregou o seu filho por você, cara. Deus ama você mesmo. Eu não sei por que Deus te ama. Eu não sei por que Deus resolveu amar você no meio dessas 8 bilhões de pessoas que existem. Mas Ele olhou pra você e falou, cara, eu fui com a tua cara, eu quero você pra mim, eu quero que você viva comigo, eu quero que você tenha um relacionamento comigo. Que relacionamento é esse, Gessé? Um relacionamento como um papai e um filho. Não simplesmente um pai, mas um papai. Alguém que está com você, alguém que está com você todos os dias, que ainda que você esteja só abandonado por todos, Ele ainda é o seu Senhor e está ali com você. Ele ainda é o seu Pai, Ele te toma pela mão, Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te mantém de pé. Entrega a sua vida para Ele, cara, não endureça o seu coração, mas ouça a palavra de Deus, ouça o que o Espírito está dizendo para você, cara. E conheça Jesus, entregue a sua vida para Jesus e tenha um relacionamento com Ele. Essa foi a melhor escolha que eu tive. De todas as ofertas que eu receber Jesus foi a melhor delas. Foi de tudo que eu fiz na vida, pelo menos uma coisa eu tenho certeza que eu acertei, que foi entregar minha vida para Jesus e confiar nele. Então, meu irmão, espero que você receba essa mensagem aí, que você reflita. E se você gostou desse vídeo, gostou desses assuntos, quer ouvir mais sobre o Evangelho, se inscreve nesse canal, porque daqui a pouco eu vou estar voltando aqui, trazendo mais uma palavra para te ajudar no caminho do Senhor, para te manter no propósito. Sabe por quê? Porque eu não vou descansar até você estar vivendo o seu propósito com Deus, até você estar vivendo o seu relacionamento com Jesus Cristo. Eu vou estar voltando aqui e trazendo mais uma mensagem para você. Valeu, meu irmão? Daqui a pouco eu tô aí de novo. Falou? Fique na paz do Senhor. Fui.